Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão com realimentação de estados. Bem, no nosso exercício ele nos diz o seguinte, que as equações de uma planta são dadas abaixo. As equações são essas daqui, ó. Equação 1 é z derivada segunda mais 4z derivada igual a u derivada mais u, tá? A segunda equação aqui é z derivada segunda mais 4z derivada mais u. Z, na verdade, é qualquer variável, tá? Pessoal, poderia ter representado aqui com y derivada, mas optei aqui por representar por z. Então ele pede na letra A, representar o sistema na base canônica controlável, projetar um vetor de controle para que o sistema tenha polos, novos polos, a alocação dos novos polos em menos 10 e menos 10, então preciso projetar um vetor de controle, e representar o sistema em espaço de estados com o vetor de controle já calculado, na base em que a matriz C seja uma identidade. Ou seja, depois que eu representar o meu sistema na forma canônica controlável, projetar o meu vetor de controle, depois vou fazer uma mudança de base, tá ok? Eu vou mudar para uma base em que a matriz C seja a identidade, tá ok? É só isso que ele pede aqui pra gente. Então, eu tenho as minhas duas funções de transferências, o G1, S mais 1 sobre S ao quadrado mais 4S, e o meu G2, 1 sobre S quadrado mais 4S. Ah, da onde que saíram essas funções de transferência, Edson? Saíram daqui, ó, ok? A primeira função de transferência, a segunda função de transferência. Logo, eu faço a minha representação na forma canônica controlável, como ele pediu aqui, ó, forma canônica controlável, em que a minha matriz A, é o coeficiente aqui linear, que é 0, e menos 4, que é o coeficiente de S, ok? Minha matriz B, 0 e 1, uma receitinha de bolo. E a minha matriz C, a minha matriz aqui de saída. Bem, eu vou pegar lá os coeficientes do numerador de G1. Este aqui é o coeficiente linear e este é o coeficiente de S, ok? E na segunda linha, que é referente à segunda função de transferência, eu tenho aqui, o coeficiente linear e o coeficiente de S, Então, só lembrando para vocês, vou retornar aqui um pouquinho, ó. Esta é a primeira, tá? Função de transferência. Então, a minha matriz C vai ser 1 e 1. E aqui a segunda linha da minha matriz C, Aqui é a primeira linha da minha matriz C e aqui é a segunda linha da matriz C. Então, vai ser 1 e 0, porque eu não tenho S no numerador, tá ok? Então, ó, representei aqui, minha matriz D de transmissão direta ela é nula. Então, representei aquele meu sistema em espaço de estados na forma canônica controlável, ok? Já finalizamos aqui a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B eu quero projetar um vetor de controle em que a nova alocação de polos, seja em menos 10 e menos 10. Então, o que eu fiz aqui, ó? Declarei a minha matriz A, B, C e D, já na canônica controlável, que eu estou trabalhando. Fiz todos os testes de controlabilidade, observabilidade e controlabilidade de saída. Deu ok. Ele é completamente controlável, completamente observável e tem as saídas completamente controláveis. Ou seja, não vai me dar nenhum problema. Como eu estou trabalhando aqui com modelos matemáticos, eu terei todas as variáveis disponibilizadas para a realimentação do meu sistema. Então, até aqui, tudo bem. E aí, ó, como a nova equação que ele queria em menos 10 e menos 10, a minha nova equação característica, então, vai ser o quê? S mais 10 multiplicado por S mais 10. A minha nova equação característica vai ser S ao quadrado mais 20S mais 100, ok? Essa é a minha nova equação característica. Então, como que eu faço agora para calcular o meu vetor de controle? Bem, nós aprendemos lá que para calcular o vetor de controle em qualquer base, eu faço o casamento dos coeficientes, a diferença dos coeficientes da nova equação em relação à antiga, e multiplico pela matriz T inversa. Quem é essa matriz T? É a matriz que transforma de qualquer base para a canônica controlável. Mas lógico, se já está na canônica controlável aqui, essa matriz de transformação vai ser identidade, ok? Então, novamente representei só o meu sistema na forma canônica controlável. Matriz M, matriz W, olha só como a matriz de transformação é identidade. Por quê? Porque já está na canônica controlável, ok? Então, fiz aqui os meus coeficientes,
só para uma questão aqui mesmo de manter o padrão, né? Multiplicando pela matriz T inversa, que na verdade vai manter a diferença aqui dos coeficientes, tá ok? Não altera em nada. Então, o meu vetor de controle K é igual a 100 e 16, ou seja, 100 menos 0, 100, 20 menos 4, 16, multiplicado pela matriz inversa de uma identidade e a própria identidade, tá ok? Ah, Edson, mas eu poderia fazer utilizando um comando que já existe no MATLAB? Sim, tá aqui, ó, eu também calculei utilizando o comando ACKER pelo MATLAB, né, os parâmetros que eu enviei para essa função, matriz A, matriz B e os meus polos, né, os meus novos polos. E ele me deu aqui, ó, 100 e 16, é o mesmo valor de K, tá ok? Só fazendo aqui uma observação, quando eu tenho um sistema SIMO, né, uma única entrada e múltiplas saídas, eu posso utilizar o comando ACKER, tá? Agora, se eu tiver múltiplas entradas, eu não posso mais utilizar este comando, eu tenho que utilizar um comandozinho chamado place, tá ok? Mas ok, calculei aqui o meu vetor de controle, beleza. E aí, na letra C, né, já calculei o meu vetor de controle e já finalizei a letra B. Na letra C, ele pede para eu representar agora este meu sistema, né, numa nova base. Essa nova base, a matriz C, é uma matriz identidade. Poxa, perfeito. Há mudanças de base, né, para eu sair de uma base para outra, nós já desenvolvemos isso. Nós chegamos à conclusão, né, em uma equaçãozinha aqui final, que a minha nova matriz A é a matriz P de transformação inversa para aquela base, multiplicado por A antigo, multiplicado por P. Quem é minha nova matriz B? É P inverso vezes B. Quem é minha nova matriz C? É a matriz C antiga vezes P. E quem é o meu novo vetor de controle nessa nova base? É o vetor de controle antigo multiplicado por P, que é a matriz de transformação para aquela base, ok? Então, eu preciso encontrar aqui a minha matriz de transformação, que eu ainda não tenho, eu não sei qual é a matriz P. Mas eu sei de uma coisa, né? Eu sei que na minha nova base, a minha matriz C é a identidade. Então, olha só, se a minha matriz C nova é uma identidade, eu tenho a matriz C antiga, basta encontrar a matriz P de transformação. Então, olha, eu isolei aqui a matriz P, ó, ok? Multipliquei aqui por C inversa e multipliquei do outro lado por C inversa. Então, eu tenho que a matriz P de transformação é igual a matriz C nova, multiplicado pela inversa da matriz C antiga. Ok? E eu tenho a matriz C9 e tenho a matriz C antiga, porque ele pediu que a nova matriz C fosse uma matriz identidade. Fazendo isso, ó, declarei Cn, né, como identidade e calculei aqui minha matriz de transformação P, ok? Já encontrei minha matriz de transformação P, agora o que eu tenho que fazer? Encontrar a matriz A e a matriz B, ok? A matriz C eu já tenho. Então, ó, encontrei a nova matriz A, que é o que? Inversa da matriz de transformação, multiplicado pela matriz A antiga, multiplicado pela matriz de transformação. Minha nova matriz B, obedecendo aquela equaçãozinha ali, eu não precisaria calcular novamente a minha nova matriz C, porque eu já sei que ela é uma identidade, eu já havia até declarado ela aqui como identidade. Eu só coloquei aqui na equação para a gente conferir que vai dar o mesmo resultado. Eu coloquei aqui, ó, Cn corresponde à matriz C multiplicado pela matriz de transformação P que eu já tinha encontrado. Então, já encontrei as novas matrizes, A, B, né, aqui, e confirmei a matriz C, e o meu vetor de controle agora nessa nova base. O meu vetor de controle, né, Kn, é igual ao vetor de controle antigo, K, multiplicado pela matriz de transformação P, ó. K multiplicado por P. Então, está aqui, ó, 16 e 84. Aí vocês poderiam perguntar, mas Edson, uma vez que eu já encontrei a matriz A nova, B nova, C nova, né? A matriz D, ela continua sendo nula, né? Eu não poderia utilizar o comando ACKER para calcular o meu vetor de controle agora nessa nova base? Sim, poderia também. E eu utilizei aqui, novamente, só para confirmar. Olhem que eu coloquei aqui, ó, Kn é igual a ACKER. Aí agora, quais são as novas matrizes A? AN, BN e os polos em menos 10 e menos 10. E notem que o resultado foi o mesmo, tá ok? Então fiz aqui só para a gente confirmar que não importa pelo caminho que você vai, o resultado é o mesmo.
Então, encontrei aqui e fiz a minha representação nessa nova base, ó. Nessa nova base, a minha equação de estado agora é essa daqui, ok? X ponto é igual a x mais BU, e a minha equação de saída é essa daqui, y é igual a cx mais du. Notem que realmente a nossa matriz C aqui é uma matriz identidade, e o meu vetor de controle agora nesta base, tá? Nesta base é esse daqui. Só lembrando para vocês, pessoal, este novo conjunto aqui, ó, de variáveis de estado, elas são diferentes da base canônica controlável. A saída y1 e y2 é a mesma, mas agora o conjunto de variáveis de estados são diferentes. O comportamento aqui desse x1 e x2 é diferente do comportamento lá na canônica controlável, do x1 e x2 de lá da canônica controlável, tá? Eu poderia até ter colocado aqui em uma variável diferente. Olha, z1 derivado, z2 derivado é igual a z1, z2 e assim por diante. Mas aqui eu continuei utilizando o x. Só tenham isso em mente. As variáveis de estados nesta base são diferentes das variáveis de estados na base anterior que estava na canônica controlável. Agora, a saída y1 e y2 são as mesmas. Vai se comportar da mesma maneira, tá ok? E o meu vetor de controle aqui. E aqui, ó, eu já representei agora, né, com a realimentação. Aqui é a equação de estado, a equação de saída, né, em malha aberta, e o vetor de controle isolado aqui. Aqui eu já representei em malha fechada. Só lembrando para vocês que eu faço substituição. Quem U? U é igual a menos kx, ok? E ainda posso colocar aqui o vetor de estado em evidência, que vai ficar dessa maneira aqui, A menos BK multiplicado por x. E aqui a nossa equação de saída, tá ok? Já feito agora, né, a realimentação, já encontrando o vetor de controle, qual seria a função de transferência deste mesmo sistema já com a realimentação em malha fechada? Seriam essas aqui, ó, as novas funções de transferência em malha fechada. Seria essa daqui, com s ao quadrado mais 20s mais 100, na equação característica. Notem que o numerador, ele não mudou. Quem mudou foi quem? A equação característica, que foi a nova alocação de polos que eu fiz. Ok? Então são todas as informações que nós precisamos para este projeto. Vamos resolver o nosso segundo exercício? Bem, no segundo exercício aqui, ele já dá-se uma contextualização um pouquinho maior, tá? Não necessariamente, pessoal, esta é realmente uma equação de um bracinho robótico lá, que você vai ter posição angular e velocidade angular. Ele representa, mas não foi obtido de um sistema real, tá? Essa é a diferença aqui que eu quero passar para vocês. Mas vamos lá. As equações de velocidade, está em graus por segundo, e posição, que está em graus, são dados abaixo. São essas equações aqui, ó, equação de velocidade e equação de posição, tá ok? De um robozinho lá. Ele pede na letra A para representar o sistema na base canônica controlável. Na letra B, projetar um vetor de controle, né, em que você tem K é igual a K1 mais KI1 sobre S. Notem que agora eu tenho aqui um fator integrativo em paralelo, tá ok? E o K2 mais KI1 2 sobre S. Eu também tenho aqui um fator integrativo em paralelo, tá ok? Então ele pede para projetar esse vetor, né, de controle para o sistema. Ele pede, né, que este vetor de controle que eu estou projetando tenha, né, venha propiciar ao meu sistema ter um erro que no máximo seja igual a 1 grau. Tá? 1 grau, isto referente à saída Y2, que é a saída de posição. Ok? E que consiga acompanhar o set point das entradas, né, que ele vai passar logo a seguir para vocês. Então, olhem só. Se eu tenho aqui este vetor de controle, que eu tenho lá um K1, que é um ganho em paralelo com um fator integrativo, significa que vai haver um aumento de ordem no meu sistema. Ok? Então, vou precisar trabalhar agora com este aumento de ordem. Vamos lá, então. Estas são as minhas duas equações que descrevem velocidade e posição. Ok? E o set point que eu preciso
acompanhar, que a minha saída precisa acompanhar, são essas duas aqui, ó, o set point de y1 e o set point de y2, que pode ser descrito aqui, ó, posição é o y2 e a derivada da posição é a velocidade, ó, tá ok? Por isso que tem aqui, ó, a derivada em relação à saída 2, tá ok? Notem que eu aqui estou falando em uma referência para a saída. Logo, o meu controle aqui vai ser um controle de realimentação de saída, tá ok? Que vai ser o sistema que nós estaremos trabalhando neste momento. Então, vamos lá. A representação da função de transferência 1 e a função de transferência 2. Edson, da onde que saiu essas funções de transferências? Dessas duas equaçõezinhas aqui, ok? Então, aqui eu já estou partindo para a minha solução. Vou representar na forma canônica controlável, como ele me pediu, ó. Eu tenho 0, que é o coeficiente linear da minha equação característica, e menos 4s, né? Lá está mais 4s, aqui na minha matriz ele fica negativo. A matriz B e a matriz C, do jeito que está lá nas minhas equações, ok? A matriz D de transmissão direta, ela é nula, igual a 0, tá? Representei, né? Fui lá no MATLAB e declarei minha matriz A, minha matriz B, minha matriz C e minha matriz D. Fiz o teste de controlabilidade de estado, fiz o teste de controlabilidade de saída, que neste caso é muito importante porque eu vou fazer um controle por realimentação de saída. Deu ok também, tá? E fiz o teste de observabilidade, também deu ok. Então, é de estado completamente controlável, é de saída completamente controlável e é completamente observável o meu sistema. Ok, vou partir agora para a solução do meu problema. Notem que quando nós estamos trabalhando com a realimentação, né, seja de estados ou realimentação de saída, o que eu preciso fazer é escolher as novas alocações de polos do meu sistema. E como que eu vou fazer isso? Existe uma receita de bolo perfeita? Não. Não existe a solução analítica para este caso aqui. Realmente você precisa testar alguns lugares de polos para ver se atende às suas restrições de projetos. Como eu falei para vocês, existem até algumas partidas, né? Digamos assim, algumas tentativas iniciais para você partir perto da região que você quer de trabalho. Isso quando nós temos aquela equaçãozinha quadrática, em que ômega n ao quadrado é sobre, né? S ao quadrado mais 2 vezes zeta ômega n s mais ômega n quadrado. Mas não é o nosso caso aqui, nós não temos essa equação perfeita. Poderia até utilizar, poderia para chegar em uma região próxima e ainda depois fazer um refino na alocação dos meus polos, tá ok? Sendo que aqui eu preferi fazer, né, encontrar uma solução computacional. Como que eu fiz? Eu fui lá no Simulink, né? Descrevi o meu sistema em espaço de estados, coloquei lá a matriz A, minha matriz B, minha matriz C, minha matriz D, tá ok? Aqui é o meu vetor de controle, tá ok? E aqui, ó, notem que aqui é o set point relacionado, ó, à realimentação de saída. E este set point aqui, Edson, como que ele trabalha? Ele é descrito, ó, por esta dinâmica aqui através desse diagrama de blocos, tá ok? Este é o meu set point, ó, set point de posição e set point de velocidade. Então eu descrevi, coloquei ele aqui. E o meu vetor de controle, Edson? Bem, o meu vetor de controle é esse daqui, ó. Eu terei K1 em paralelo com uma ação integrativa referente ao erro de Y1. E eu teria aqui o K2 em paralelo com uma correção integrativa referente ao erro de Y2, tá ok? E aí o que eu faço? Eu pego as minhas variáveis que eu joguei aqui na minha saída, comparo com o set point, vejo qual é o erro e vou comparar para ver se a saída 2, se o erro máximo dá 1 grau. Porque ele diz, olha, ele não fala nem para a gente aqui em tempo de acomodação. Ele só diz o seguinte, olha, o erro máximo, né, em módulo tem que ser igual, né, menor ou igual a 1 grau. Não pode ser maior do que isso. Então, a partir daí, eu vou criar um algoritmo, tá ok? Vou colocar aí na tela para facilitar para vocês este algoritmo. Ok? Então, ó, criei um algoritmo. Está aqui, ó. Declarei S ali como simbólico, só para eu poder visualizar aqui o meu vetor K.
E tenho aqui, ó, né, declarei U igual a 1, que eu vou utilizar aqui como uma variável de índice. Declarei um vetor que eu chamei de melhor e coloquei um valor inicial de erro igual a 100. Por quê? Eu vou sempre comparar este vetor melhor que eu chamei com os erros que eu vou encontrando. E sempre que eu encontrar um erro menor do que o está armazenado, eu vou guardando, porque é sinal que ele está melhorando. Tá ok? A minha busca está melhorando neste refinamento, no explorar desta região. E tenho aqui, né, para depois ele me informar o K1, o KI1, o K2 e o KI2, tá ok? Que são ali os fatores do meu vetor de controle, tá? Fiz aqui o for para variar K1, K2, né, KI1 e KI2, tá? Variei de 1 até 20, coloquei para ele e variando de 2 em 2. Por quê? Como é uma região um pouco maior que eu estou explorando, eu estou também dando um gap ali para um incremento um pouco maior, de 2 em 2. Quando eu chegar ali em uma região boa, que eu encontrar que o resultado é o melhor resultado dessa exploração aqui de região, aí eu vou diminuir a faixa que eu vou procurar e o incremento também eu vou diminuir para tentar fazer um refino ali nessa minha busca, tá ok? Então aqui fiz o for, peguei aqui, ó, x igual sim, né? Aquele simulink que eu montei tem esse nome aqui, ó, realimentação de estados, otimização. Coloquei para ele rodar durante 15 segundos, tá ok? Peguei aqui a saída, né? Coloquei que recebe saída 2, aquele bloquinho to workspace que eu tinha aqui, ó, saída 2, tá ok? Então pedi para ele colocar aqui em saída, porque eu reaproveitei este algoritmo aqui de um outro algoritmo, tá ok? Pedi o tamanho do vetor de saída, né? Calculei aqui o erro máximo em módulo. Notem que eu utilizei aqui, ó, ABS, que é o módulo do erro. O erro é o que, né? Eu pego aqui o set point que eu tenho, que é este caso aqui, ó, set point, e vou fazer uma subtração da saída na posição 4, tá? Na posição 4 eu tenho a minha posição, ok? Talvez aqui o melhor, assim, de forma mais didática, seria, na verdade, né, o saída. Deixa eu pegar aqui, ó, pra gente só localizar. Eu tenho aqui, ó, na posição 1 sai velocidade, na posição 2, né, deste vetor sai posição. O 3 é o set point de velocidade e o 4 é set point de posição. E o quinto é o tempo, ok? Então, eu estou pegando aqui o 4, tá certinho, que é o set point de posição, menos a posição, que está na saída aqui, na segunda linha deste vetor. Calculo o valor absoluto e peço o máximo dele. E a partir dali, né, deste erro máximo, eu comparo com aquele valor inicial que eu coloquei, que era igual a 100. Se este valor já veio menor, e provavelmente virá menor, né, até porque aqui o valor máximo que ele chega ali próximo é de 60 set point, ele vai substituir. Ele entra aqui, acrescento 1 no vetor U e já faço aqui a minha substituição. Então, melhor recebe este novo erro, que melhorou em relação ao anterior que ele comparou. E ele coloca ali o valor de K1, KI1, K2 e KI2. E aí ele vai novamente, volta no loop e vai modificando os valores dos meus parâmetros. E sempre que ele for encontrando um erro menor, ele vai armazenando neste vetor aqui, ok? Então depois disso daqui eu coloquei aqui só uma caixa de diálogo aqui no final, acabou, por quê? Se ele gerasse tudo aqui, né, digamos assim, que ele não encontrasse nenhuma melhora e não tivesse nada neste vetor, ele iria só me informar, olha, já acabou aqui o seu loop, ok? Então notem que essa daqui é a performance da melhora do meu sistema quando ele foi explorando aquele range, né? Ele chegou a encontrar o erro aqui igual a 1 grau, né? 1,000 ali, que foi o que o MATLAB mostrou. Ele encontrou um K1 igual a 1, um KI1 igual a 9, um K2 igual a 13 e um KI2 igual a 19, né? Que está aqui, ó. Notem que ele veio melhorando, ó, até aqui o final. Então, eu agora fiz um refinamento nessa minha busca. Eu passei a buscar agora próximo desses valores aqui, ó, né? O K1 agora está partindo de 1 até 5, variando agora a minha variação um pouco menor, de 0,5 em 0,5. O K2 de 8 a 15, o KI1 de 12 a 20 e o KI2 eu coloquei de 20 a 30, ok? E novamente pedi para ele rodar.
E aí notem que ele já parte de um erro muito baixo, olha. Parte de um erro ali um pouquinho acima de 1, e depois este erro vem caindo, ó. E chega aqui, ó, em um valor bem baixo aqui, que foi um erro de 0,5695. Então, ok, já encontrei várias soluções que atendessem ali o meu projeto, porque ele queria que o erro fosse menor ou igual a 1 grau, que o módulo deste erro fosse menor ou igual a 1 grau. Então já encontrei aqui, peguei o último resultado, que foi o menor erro que ele me deu. Né? E aí fui comparar. Olha o comportamento aqui da saída Y1 em relação ao set point. Só lembrando que o set point está na cor vermelha e a minha saída, que é a velocidade, está na cor azul. Então realmente, ó, acompanhou o set point. Tem um errinho? Tem sim, mas acompanhou o set point. Esta variável 2 era a variável que nós estávamos ali buscando a performance. Notem que eu tenho um errinho maior na saída, na fase de aceleração, e tenho aqui um errinho maior na fase de desaceleração. Mas como nós vimos anterior, o erro maior que nós tivemos ali foi de 0,5 alguma coisa, ok? Então aqui, ó, em azul está o meu está a minha variável de saída, né, y2, que é a posição angular, e em vermelho o meu set point. Olha aqui o comportamento do erro ao longo do tempo. Lembram daquele erro de 0,5 e alguma coisa? Está aqui, ó. Na partida ele tem um erro um pouco maior, e também na fase de desaceleração, fase de aceleração e desaceleração. Notem que aqui é o módulo do erro, tá, pessoal? Porque o erro aqui, ele começa, né, positivo, porque o set point é maior do que a variável de processo, e aqui este erro ele é negativo, ele é espelhado para baixo. Por quê? Porque a variável de processo fica acima do set point, mas aqui eu só analisei em módulo este erro, ok? Então, quais são os valores que eu encontrei aqui, né? Encontrei um K1 igual a 4, um KI, né? Que é esse aqui, é o KI1 igual a 20, o K2 igual a 15 e o KI2 igual a 30, e atendeu ali os requisitos do meu projeto. Fiz a substituição no meu vetor de controle K e ficou dessa maneira aqui, né? 4 mais 20 sobre S e 15 mais 30 sobre S. Eu sei agora que a minha nova equação característica, né, que foram esses novos polos, né, eles estão me dando agora uma nova equação característica. Eu posso encontrar fazendo a determinante de quem? SI menos A menos BK, que já é em malha fechada. Então eu consigo saber qual é a minha nova equação característica, já com o aumento da ordem do meu sistema, tá ok? Então posso utilizar esta equaçãozinha aqui para chegar lá. Vim aqui e declarei a minha matriz A, minha matriz B, minha matriz C, minha matriz D. Aqui, ó, coloquei aqui, declarei Szão como simbólico, só para ele me mostrar aqui a equação bonitinha do meu vetor de controle, ó, ele mostrou aqui. Ah, Edson, mas ele mostrou diferente, que ele mostrou 20 sobre S mais 4 ao invés de 4 mais 20 sobre S. Não tem problema, tá, pessoal? Porque a equação será a mesma, tá ok? Então, né, eu dei aqui um collect, um expand, para ele juntar a variável S e pedir a determinante já em malha fechada de SI menos A menos BK. Notem que a minha nova equação aqui, né, minha nova equação característica, já em malha fechada, compensado com aumento de ordem, vai ser igual a S ao cubo, 19S ao quadrado, 34S mais 20 sobre S. Né? Este sobre S aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai passar a multiplicar o numerador, que também vai aumentar a ordem em 1, tá ok? Então notem aqui, ó, que a minha nova equação característica foi quem o G1 é S dividido por esta equação aqui, ó, ok? Então coloquei S dividido por esta equação, ficou S ao quadrado dividido por S ao cubo, 19S ao quadrado mais 34S mais 20. E o meu G2 vai ser 1 sobre esta equação característica, que ficou S sobre S ao cubo, 19S ao quadrado, 34S mais 20. Ok?
Aqui eu declarei Szão agora como uma função de transferência de Szinho. Mas Edson, para que você fez isso? Foi só para quando eu mandasse agora ele mostrar bonitinho ali, né, o numerador sobre o denominador. Foi só isso que eu fiz, ó. Já sabia quem era G1 de S, então ele mostrou aqui, ó, bonitinho, ó, S ao quadrado sobre S ao cubo, 19S e assim por diante. E aqui o meu G2. Se eu precisasse aqui aplicar um step para ver como que ele se comportava, ele aqui já em função de transferência é possível, como simbólico não é possível, ok? Então aqui só mostrando para vocês aqui o resultado que nós encontramos, tá? Notem que aqui eu também fiz algo de muito interessante, olha. Eu fui verificar como que ficava a saída do meu sistema, né? A saída não, desculpa, né? O sinal de controle do meu sistema, porque aqui, ó, é U, tá? U é igual a menos K, neste caso aqui, o erro de Y, porque é uma realimentação de saída. Então notem que o meu sinal de controle, ele tem este comportamento. Ele aqui vai no máximo em um valor aqui igual a 40. Lógico que se eu estou aqui, né, em um modelo matemático que representa o meu sistema real, eu realmente teria que ver se o meu sistema real tem a capacidade de receber um sinal de controle ou enviar um sinal de controle para o meu atuador igual a 40. Mas você vai perguntar, mas Edson, 40 o quê? Qual é a unidade? Aqui, como é um exercício teórico, nós não determinamos qual era a unidade. Será que era 40 watts de potência, era igual a 40 volts, ou igual a 40 amperes de corrente? Nós não especificamos neste modelo aqui, mas tem que tomar este cuidado. Quando nós fazemos um modelo real, nós temos que tomar o cuidado para saber quais as unidades que nós estamos trabalhando e para saber se os valores de simulação se correspondem né, à capacidade dos elementos reais do nosso sistema, ok? Então aqui só estou mostrando para vocês terem uma noção, ok? Então resolvemos o nosso probleminha aqui, conseguimos encontrar o vetor de controle com aumento de ordem, fizemos uma realimentação de saída, tá ok? Mais para frente provavelmente eu devo fazer agora uma modelagem em um sistema real e aplicar toda essa teoria em um sistema real para a gente poder fazer essa comparação, tá ok? Então, bons estudos e até a próxima!